Olá, queridos, estamos aqui, voltei de novo. Então, eu suo muito, no sentido, fico nervosa, porque Apocalipse não é brincadeira, é maravilhoso, é assim, não sei como explicar para vocês. Gente, tá tudo se cumprindo, vocês podem ver os sinais, as cidades, países, tanto do Brasil como fora do Brasil, a decadência que está acontecendo. As pessoas não estão mais ouvindo a voz do Criador, então vai ouvir a voz da natureza. E a Bahia não está escape disso. Há muito tempo atrás, eu tinha ouvido, muitos anos atrás, assim que eu me converti, o Senhor hoje me lembrou essa profecia. Essa profecia de uma missionária, Elizabeth, né? Onde Deus arrebatava ela e falava com ela que Deus iria permitir muitas depressão na terra, sabe? Então, ultimamente você pode ver quanta gente com depressão. Eu acredito dessa forma, quando a gente não quer depender de Deus, quando a gente não quer fazer a vontade dele, gente, o que eu vou falar aqui, eu falo com muito cuidado, com muito carinho. Eu fiz amizade com uma moça através do tio dela, Tony, daqui de Porto Seguro. Ele é até Deus dá letras, Deus dá música para ele, né, para adorar o Senhor. Eu espero que um dia esse vídeo chegue até ele. E ele falou: Celi, eu quero te apresentar a minha sobrinha, ela morava em Vitória, Espírito Santo, e ali restauramos uma bela amizade. Mas ela sempre me dizia que ela era muito covarde, que quando Deus mostrava para ela uma situação, era de gente da pesada que Deus queria que ela falasse do Senhor. Era traficantes da pesada mesmo em Vitória, Espírito Santo. E ela sempre se acovardava. E ali Deus, pela sua misericórdia, que eu diminua e ele cresça, eu fui assim, Deus começou a me falar na minha boca para falar com ela, né, o que ela deveria fazer e tudo. E ela sempre dizia: ai, Célia, eu sou muito covarde, eu tenho medo. Então, gente, Deus não ama covardes, tímidos, essas coisas. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele é tão lindo que quando ele vê que um filho não se acovarda, não faz a vontade dele, não é que perde a salvação, porque aquela pessoa, sim, ela estava louvando, cultuando ao Senhor, mas na hora de entregar algo, de fazer, ela se acovardava, ela retrocedeva, tá? Então, naquele momento que eu falava com ela, o Senhor já estava ministrando no meu coração que ia tirar ela daqui da terra. Porque Deus, para não perder, meus amados, a alma, ele pega para ele. Muitos cristãos estão tendo já seu galardão aqui na terra. A coisa que eu acho mais errado é você levar um mantimento para uma pessoa e ainda fazer foto da pobre criatura, né, para desmoralizar ela no meio das redes sociais. Isso é antibíblico. Eu não posso, o que eu dou com a mão direita, eu tenho a esquerda, não tem que interessar. Então, quando a gente não faz a vontade do Senhor, a gente também não vai ter galardão lá no céu. Tem uns, como eu falei aqui, já está tendo galardão aqui na terra, mas lá no céu não vai ter. Então, gente, tudo que a gente faz para o Senhor, até para orar, vai para o teu quarto e ore. Se você, Celi, às vezes eu não consigo nem abrir a boca, uma lágrima para Cristo é uma oração. O teu arrependimento é uma oração. O seu choro é uma oração. Desde quando essa oração, ela é sincera, meus amores. E vou te dizer mais. Eu vi muitas pessoas durante essa trajetória aí mal, tudo que aconteceu, mortes e tudo, pessoas falar: Deus cura, Deus. É como eu dar ordem para Deus sem eu souber do que aconteceu. É a mesma coisa se eu chegar em um delito, se eu ver um cadáver morto e eu falar: Deus, ressuscita, mas o Senhor é poderoso, só porque eu gostava daquela pessoa. Não, eu não sou tola. Eu tenho que procurar, Senhor,
Pai, me dá o discernimento. Por que isso aconteceu? Minha filha, ele recebeu vários avisos. Minha filha, eu mandei avisos meus através da palavra, de louvores. Tirei filhos meus lá de outra cidade para ir até a ele, para falar: saia do pecado, para de fazer o que não deve, porque o salário do pecado é a morte. Até quando eu comecei a mandar os meus profetas também. Quando Deus manda um profeta é porque você não está mais ouvindo a voz dele. Então como é que eu vou dar ordem a Deus para ressuscitar aquela pessoa? Deus pode até fazer, se ele quiser, porque ele não se faz comandar de ninguém, porque ele não se comanda, ele não faz se comandar. Mas aí ele ouve a oração do justo e o que acontece? Ele pode até ressuscitar o cabra, mas por causa da minha oração da tola, esse cabra pode ressuscitar e continuar no mesmo pecado e ir para o inferno. A mesma coisa foi ele. Naquele momento que Deus recolheu ele, Deus, eu creio que deu até o último fôlego para ele se arrepender. E naquele momento ele chegar, antes de Deus tirar o fôlego de vida dele, ele falar: Senhor, me perdoe. Quantos avisos, Pai, o Senhor me deu e eu não obedeci. Mas não me deixe perecer. Não deixa que eu vou para o inferno. Por favor, Pai, me perdoe. Deus ainda dá possibilidade, na beira da morte, de você ou eu se arrepender. Então, cuidado quando você fica vendo certas coisas acontecendo, os sinais estão acontecendo e você fica ali querendo dar ordem a Deus. Cuidado, mesmo que seu pastor mande: não, você tem que orar, peça a Deus misericórdia. Jeremias fala, quando eu ouvi essa mensagem, eu falei: meu Deus, olha que cuidado nós temos que ter. Já chegou um tempo aonde Deus ordenou a Jeremias: olha, não ore por esse povo e não peça misericórdia. Muitos por aí vão falar: mas ali é no Antigo Testamento. Ei, tolinho, o mesmo Deus que operava lá em Gênesis, porque aqui foi citado Gênesis, ele vai operar toda a Bíblia, até hoje. Deus mandou os seus profetas do começo até Apocalipse. Por que Apocalipse? Ele ainda vai enviar naquele grande dia onde Satanás vai comandar as duas testemunhas para proclamar o evangelho. Preste atenção. Para falar do evangelho, pregar o evangelho da verdade, para poder salvar os remanescentes que vão ficar, porque Deus prometeu aos seus pais. Então, olha, cuidado. Não brinque com as coisas de Deus. Por isso que quando eu leio a palavra, eu peço: Senhor, venha comigo, esteja comigo, porque eu não sei de nada. Deus não revela nada. Você não sabe de nada. Eu não sei de nada se do céu não vir, se o Espírito não revelar. Então, se você não sabe de alguma coisa, se cale. Se você não está entendendo, se cale. Se você quer uma resposta, converse com o papai. Fale com ele e ele vai te responder, porque na minha Bíblia diz que ele não deixa os seus jamais confundidos. Então aqui é bem claro Apocalipse: a besta vai se passar por Jesus Cristo, ele quer convencer o povo de qualquer maneira. Ele no começo vai ser amoroso, vai ser carinhoso, mas é só uma fachada. Ele não vale nada, ele não presta, ele é o dragão, ele é um lobo. Ele é um lobo maldito e condenado ao inferno. E, sério, mas porque tem uma parte que fala que Deus vai permitir? Lógico, quantas pessoas aí estão no engano? Quantas pessoas conhecem isso aqui e se deixam enganar pela prosperidade, pelo dinheiro? Eu não estou falando aqui que o Senhor ele não dá, que ele não abençoa, sim, mas primeiro buscai o reino dos céus e as outras coisas, meus filhos, eu vos acrescentarei. Porque se eu não deixo de lado as flores do campo e os passarinhos, por que deixarei vocês que são meus filhos? Então aqui e outra coisa, gente, em todo lugar que Deus permite a sua ira, tem sempre um povo dele que ele vai proteger. Não se preocupe. Eu acredito em um Deus assim. Eu falei isso ontem para um amigo meu, pastor. Eu falei: olha, eu conheço um Deus, eu creio em um Deus
que quando os muros de Jericó foram para baixo, a casa de Raabe ficou intacta. A mesma coisa, aconteça o que acontecer sobre a terra, se você está alinhada com Cristo, a tua casa não cai. Ela permanece fiel. Ali Deus é fiel. Ainda que você e eu não sejamos fiel a Ele, mas Ele é fiel porque Ele não pode se contradizer. É nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que a rua pode estar inundada de água, mas a minha está intacta. A minha família está intacta. Então comece a obedecer. A oração é sem cessar. Não ore porque agora vê tanta miséria no mundo. A oração é mandamento. Obediência é mandamento. A adoração, filhinhas, queridos, vem de dentro. É uma coisa que Deus não pode te ensinar, é adorar Ele, é venerar Ele, é ser devota a Ele. Sabe, pessoas que devotam coisas, sabe, pessoas que é devoto a imagens. Essa devoção tem que ser para o único e verdadeiro Senhor. A fé é tudo aquilo que você não vê, mas você sente. Que você não toca, mas você sente. Que você não pode apalpá-la. Porque Deus, se ele quisesse ser idolatrado, ele teria deixado uma imagem dele. Mas ele disse e declarou: o meu povo, eu fiz vocês semelhante a mim. Por isso que Satanás odeia a humanidade, porque nós somos semelhantes ao Pai. Ele nos fez e nos gerou e está dentro de nós. No Antigo Testamento, ele pegava e o Espírito Santo operava naquele ali, e quando ele ia para o povo sentia temor. Aí veio Jesus Cristo, rasgou o véu e ele disse: qualquer um pode se chegar a mim, até um criminoso pode se chegar a Cristo, até um drogado pode se chegar a Cristo, até um ex-macumbeiro pode se chegar a Cristo, arrependido pode se chegar a Cristo. Mas tem alguns aí que estão remendando o véu. Esses são os religiosos, que te apontam o pecado, mas não te apontam o caminho. Fuja. E quando você quiser fazer uma aliança com o Senhor, você pode fazer dentro da sua casa. Quer chamar alguém, chama seu irmão, seu vizinho como testemunho. Porque quando você faz uma aliança com Deus, os céus fazem festa. Então não se preocupe. Não se preocupe. Se Judas, ao invés de ir para a religião, ter se arrependido, e ele fosse para Cristo, ele não teria sido morto ou teria se matado. O erro de Judas foi ele ter ido, ele se arrependeu sim, para os homens. Ele foi lá e entregou a porcaria do dinheiro maldito, mas não foi para Jesus. Então, quando você tiver qualquer problema, não corra para a religião, corra para Cristo. Religião busca deuses. Nós temos um Pai, o Abba Pai, que pegou o seu único filho e sacrificou naquela cruz do Calvário por mim e por você. Não seja ingrato. Não seja ingrato e nem tolo, porque Deus te deu um cérebro e inteligência. Vigiai e orai. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Queridos, acordem. Acordem. Jesus está às portas. Em nome de Jesus, acorda. Acorda, porque naquele grande dia, Deus não vai reter ninguém como inocente. Ninguém, não se engane. Eu vou deixar aqui, essa leitura que eu marquei aqui, para deixar para vocês, e vou deixar outros referimento lá no vídeo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 4, que diz assim, queridos, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adorar, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. O que Deus quer dizer aqui? Que lá, quando acontecer, ele vai trazer a sua memória ou a minha. Eu ainda estava convosco. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele vai sair da terra. Quando o anticristo governar, ele não vai estar mais. Então aqui ele está dizendo
Lembra quando eu ainda estava convosco? Que ele queria se parecer comigo? Mais adiante. E agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Por isso que o Espírito Santo se retira e Deus permite. Por quê? Chegou o tempo dele. Deus está avisando, está avisando. Ninguém quer acreditar, ainda fica brincando com as coisas espirituais das trevas, tá? E mais adiante diz assim: e agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça, estamos vivendo uma época de injustiça no mundo inteiro. Quem é honesto passou a ser errado, perdão. Quem é justo passou a ser errado. Não, você é justo demais, não quero você não. Se você paga suas contas bem, ninguém quer saber de você. Se você prega o evangelho, ninguém quer saber mais de você. Tem até crente se afastando de mim e de você porque estamos fazendo a vontade do Espírito Santo. Pessoas aí fazendo coisas terríveis, roubando, matando, e aí o que é que eles fazem? Prende e soltam. Injustiça. E mais adiante diz assim: opera somente a um que agora resiste até que do meio será tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é a segunda e eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Versículo 9. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade pura de salvação. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Por isso que Deus vai permitir. Por quê? Ele está pregando, ele está usando os pequenininhos dele para pregar a verdade para você, para mim. Mas muitos estão zombando. Presta atenção em cada vídeo que você for lá ver alguém pregando a verdade, o quanto de ataque aquela pessoa é atacada. Ela é atacada, ela é chamada de mentirosa, ele é chamado de falso. Pela verdade de Cristo, nós vamos sermos perseguidos. E o Senhor fala bem claro: uma parte vai ser pela própria igreja corrompida, e por outra parte vai ser por iníquios e ímpios. O que são iníquios, Celi? Pessoas que pecam e não tá nem aí, eles não têm temor de nada, nem do próprio Deus, porque eles decidiram adorar a besta. São pessoas que pecam assim, sem nenhum temor. Não querem mais saber de Cristo. Então vigiai e orai. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Jesus está voltando. Se você está distante dele, se você se afastou do Senhor por causa de A e de B, volte. Porque quem morreu na cruz não foi A nem B, foi Cristo. Por mim e por você. Se tornou maldito. Por mim e por você. E sofreu. Foi espancado e torturado terrivelmente. E não existe herói na terra como ele. Não existe. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada. Missionária Célia.